aí na incumbência de falar um pouco sobre essa passagem, e nós queremos assim tirar alguns exemplos, alguns proveitos dessa passagem. Primeiro que eu quero falar aqui é a respeito do que esses homens intentaram contra a vida de Daniel. E logo a gente vê aí uma situação de inveja. A inveja é um problema sério, né? A inveja é um problema sério. Pessoa que tem inveja é um problema sério. Se eu não me engano, a palavra de Deus diz, né, a respeito da inveja, que a inveja que apodrece os ossos, uma coisa assim, né? Então, a questão é a inveja que esses homens tiveram da vida de Daniel, e eles querendo achar alguma coisa para incriminá-lo, não tendo condições de fazer nada, porque o Daniel era fiel, como a própria palavra de Deus diz, e nele não se achava nenhum vício, nenhuma culpa. Então eles intentaram contra Daniel com essa questão desse edito, e levaram até o rei essa proposta. E o rei, por certo, ele assinou a proposta, selou com o seu anel. Então ali estava decretado que todos aqueles que fizessem alguma petição, algum Deus, qualquer coisa, se não fosse ao rei durante 30 dias, viesse ser lançado na cova de leões. E essa palavra aqui me chamou a atenção a respeito de esse período de tempo que eles colocaram para vivenciar esse edito durante 30 dias. E semana passada eu estive ministrando na igreja do pastor Ronaldo, em cima dessa passagem mesmo, e eu estava ali falando por que nós todos que estamos aqui dentro não conseguimos ficar sem fazer durante 30 dias. Então tem muitas coisas que nós não conseguimos ficar sem fazer durante 30 dias. Naquela ocasião ali, eu já citei, né? Eu não consigo ficar 30 dias porque é uma higiene sem tomar um banho. Você consegue ficar 30 dias sem tomar um banho? Alguém aqui consegue ficar 30 dias sem tomar um banho? 30 dias sem escovar os dentes? 30 dias sem muita coisa que nós não conseguimos fazer, ficar sem fazer durante 30 dias. Quem consegue ficar aqui durante 30 dias sem comer? Quem consegue? Fica difícil. Se a pessoa fica 30 dias sem se alimentar, vamos sair andando aí, cambaleando naquelas ruas, né? Então, esse período de tempo que ele colocou aqui me chamou a atenção. Então, são inúmeras situações que nós não podemos deixar de fazer durante 30 dias. Mas tem algo, irmão, que eu e você, nós que somos servos do Senhor, nós que aceitamos Jesus, não conseguimos ficar um dia sequer sem fazer. Um dia. Tenho certeza disso. Não tem um dia sequer que você não ore, ou que você não clame por esse teu Deus, que você não faça uma petição a Deus, ainda que seja a mínima petição. Durante um dia, sempre nós vamos nos lembrar e se voltar para o nosso Deus. Alguns com tempo mais demorado, outros com período de tempo mais curto, mas tenho certeza que ninguém deixa de falar com Deus aqui. Ninguém deixa, nem que seja um dia, nem que seja ao se levantar da cama, normalmente já está agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por este dia. E Daniel está aqui na Bíblia dizendo que ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Quando ele soube desse edito aqui, eu usei a expressão lá também na semana passada, que ele simplesmente ignorou, ele fez pouco caso desse edito aqui. Ele mal entendeu essa questão de não vou ficar 30 dias sem buscar a face de Deus. 30 dias sem orar a Deus, isso é morte espiritual. A grande verdade é essa: se tu ficar 30 dias sem orar, tu vai morrer espiritualmente falando, tu vai sucumbir. A tendência é essa. Porque como eu citei aqui, que nós não conseguimos ficar 30 dias sem tomar banho, então imagina 30 dias sem tomar banho. Meu Deus do céu, como a gente vamos ficar? Já imaginou isso? E até agora já vem minha mente fervendo aqui de tantas coisas. Eu lembro uma ocasião lá na Central do Brasil, que pegaram um mendigo e deram banho. O camarada ele era branquinho, mas ele estava preto de sujeira. E quando deram banho nele, ele se tremeu todo. Se tremeu todo, nossa, ele não aguentou, ficou se tremendo todo. E
saiu se arrastando no chão, aquela coisa agarrado o corpo dele de novo. Aquela situação agarrada o corpo dele de novo. Porque ele já estava acostumado com a sujeira. Ele já estava acostumado com aquela situação que ele estava vivendo. Mas nós que fomos libertos por Deus, não estamos mais acostumados a andar no pecado, a andar no erro, a andar de qualquer maneira, sem se curvar para Deus. É por isso que nós nos curvamos para o Senhor. É por isso que nós oramos. Porque na nossa alma tem desejo das coisas de Deus. A nossa alma tem sede da coisa de Deus. A nossa alma anseia por Deus. É por isso que nós somos impulsionados a orar. É por isso que nós somos impulsionados a clamar. É por isso que nós somos impulsionados a vencer. E a palavra de Deus vai dizer aqui que Daniel simplesmente ignorou esse edito. Ele nem deu bola para esse edito. E o que ele fez? Ele foi orar. Diz a Bíblia que na casa de Daniel havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, porque Jerusalém tinha um templo onde eles adoravam. E assim Daniel fez, ele dobrou o joelho e foi orar. Quando aqueles homens viram Daniel orando, eles foram lá até o rei e falaram: ó rei, Daniel, ele está fazendo um pouco caso, em outras palavras, do teu edito. E a Bíblia diz que aquele rei amava Daniel. E no momento que ele ouviu que Daniel estava orando e aqueles homens pressionando ele para cumprir o edito, ele tentou fazer de tudo. A Bíblia vai dizer que ele passou a noite toda querendo fazer o dia todo querendo fazer alguma coisa pela vida de Daniel, mas não conseguiu, ao ponto que ele perdeu o sono, ao ponto que ele não queria